Salve, salve, meus camaradas do Pô de Bar, Resenha de Bar. Eu, Sandro Budi e meu camarada Rafael Tubino estamos aqui no Dona Maria Bar Cultural, que fica na Rua do Parque 183. E aí, Rafael, qual é? Hoje é papo de boleiro, né? Hoje eu vou ficar só... Não, hoje... Vou só analisar, né? Dois craques, né? Hoje... Um cara que, chegou e o outro frustrado, podemos dizer assim, né? Tipo... Tu não chegou, né, Rei? Não, Rei, deixa eu te passar pra ti. Passa pro teu currículo. O Diogo era um meia, o nosso convidado, entendeu? Tá. E era o 9, né, Rei? Ele te pifava. Ele destruía as jogadas de blank. Se tu ir no Sarandi hoje... É Diogo Ricou e Sandro Budi. Ninguém. Desculpa, a dupla mais famosa. Desculpa, eu não sabia disso. Respeita a minha história, rapaz. O homem tá aí. Se tu jogar bola como tu canta... Isso aí já é uma outra depois. Depois é outra... Depois que eu te busquei. Entendeu? É um outro capítulo. Só um pouquinho, Rafael. Também, né, Rafael? Vamos lá falar do nosso jabazinho, da Sil Rosa Grande. Sil voltou aí. Sil. Tava no Rio. A Sil só quer praia. Praia e samba. A Sil só quer praia e samba e voltou. E piscina, né? Piscina, tomando champanhe. Não, ele disse que tinha uma fila lá de Primo Beck na galeria. Esperando. Logo pra fazer cílios e sobrancelha. E a Sil curtindo do Rio de Janeiro. A Sil Rosa Leste Design, o melhor dos cílios e sobrancelhas, que fica ali na galeria de Primo Beck, no centro, 1137, sala 1711. E os guris da Estilos Motos, né, Rei? Lá o Nenê, né? Como é que tá o Nenê? Tá calmo? Tá nervoso? O nosso convidado mora perto dos Estilo Motos ali. Conhece o Nenê lá na Estilo Motos? O homem ali, os guris das motos ali, que arrumam as motos. Na Martins Bastos. Nas Martins Bastos, 43 anos. Tu tá louco? 43 anos não é 43 dias, não, 43 anos mexendo a moto dos guris do Sarandi ali, né? Os guris trocando óleo e puxando roda. Que da época, quando o nosso convidado foi pra Europa, eu andava de CB, né? Poxa, aí. Tá bom, vamos seguir. Ô, Nenê, um abraço, Nenê. Só pra não poder passar isso aí, que agora virou muito grande. O Sarandi, eu vinha, metia a peguinha, Rei. Só no grau. Era minha, rapaz. Fala dos guris da Alfamídia lá da Alvorada, Rafael. Agradecer mais uma vez a Alfamídia Comunicação Visual, na Avenida Tiradentes, 563, no bairro Jardim Porto Alegre, em Alvorada. Agradecer o Luciano lá e toda a rapaziada. A Padaria e Confeitaria Café com Pão, que também é na área de vocês. Sabia que Café com Pão foi que me deu contato do homem, né? Eu tava atrás do homem. Te bifaram. Toma aí. O homem tá lá. O homem que conhece o cacetinho aquele, sabe? A mortadela, já. O homem conhece. O homem tá sempre lá tomando café. Não é mole, hein? E a padaria e confeitaria Café com Pão fica na Alcides Maia, 519, bairro Sarandi, Vila Elizabeth. E agora? Rafael, e agora é contigo, vou apresentar o homem, né? Não, tem uma coisinha antes, só pra lembrar pra vocês. Avisar vocês, né? Que a partir da semana que vem aí a gente tá com um novo patrocinador. Graças a Deus, né? EasyPay. Máquinas de cartões de crédito, Rei. Agora nós vamos estar trabalhando com um mercado diferente também, né, Rei? Os guris estão estourados. Os guris vão passar a máquinazinha. EasyPay logo com a gente aí. As menores taxas de juros do mercado, Rei. É só conectar as redes sociais da rapaziada aí, daquela verificada. Que vão ver quem tem o seu comércio, quem tem o seu estabelecimento, dá uma procuradinha aí. EasyPay. A menor taxa de juros do mercado. Que os guris vão lá e visitam. E aí, Rafael? Estamos aí com o Diogo Rincon, grande jogador. Acho que jogou muito. A gente pode dizer que uma baita de uma carreira, né? Baita de uma carreira. Vamos conversar um pouco de tudo, mas a carreira também, até para poder, de repente, influenciar alguma criança, algum adolescente que queira ser jogador de futebol, para olhar pro Diogo e ver que deu certo, né? Fez uma baita de uma carreira. Então, agradecer primeiramente a tua presença, Diogo, tá aí com nós. A gente sempre fala, tá perdendo um tempinho com a gente aí, né? Vindo no bar aí. Mas o convite para ti é de coração, porque a gente queria conversar contigo mesmo, trocar essa ideia. Então, já começando aí, sem muita delonga, irmão, a gente quer saber aí como é que foi a tua infância, onde é que tu vem, como é que tu te criou em Porto Alegre, tu vem do interior, como é que é
Onde é que tu te criou em si? Primeiramente, agradecer, né? Agradecer o convite. Muito feliz, né? Com certeza não tô perdendo tempo. Aí, Com certeza boa. é sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco, contar um pouco da minha história, eu valorizo muito essa oportunidade, porque eu sei que vai chegar até outras pessoas. De Isso é alguma importante, forma, a gente né? pode estar influenciando pro bem algumas pessoas. Então, eu valorizo isso e fico muito grato pelo convite. Cara, eu comecei a minha caminhada, eu sou do Sarandi. Eu sou cria do Sarandi, assim como o Sandro. Quer dizer, O Sarandi só saiu, pô. é hoje que eu fico sabendo se joga bola ou não joga. É hoje. E outra, pode falar uma coisa pra ti? Ah, Eu sempre falo isso, né? falo que E o que saiu de boleiro e de guri bonito? Jogou bonito pra entender. É só daquele bonito, ri. São do Sarandi, sabe? Pô, careca, barba branca. Só um pouquinho. auspicioso, né? Uma beleza auspiciosa. Mas, Cara, do Sarandi, irmão. Sou do Saranda ali, me criei ali, na Vila Elizabeth ali, né? Comecei de uma infância simples, né? Família muito grande, né? Muitos tios, muitos primos. Me criei junto com toda essa turma aí. Muitos amigos. Uma infância simples, cara, mas muito feliz. Muito alegre, né? Fiz muitos amigos que carrego até hoje. Depois de me tornar um jogador profissional, acabei saindo, né? Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Mas eu acabei saindo, fiquei fora de Porto Alegre, fora do Sarandi por quase 20 anos. E agora eu estou tendo a oportunidade de voltar, resgatar a amizade, a comunhão com vários amigos meus de infância. E isso tem sido, para mim, tem sido muito bacana, cara. Me criei no Saranda, sempre tive, né, o futebol no DNA, né? A família sempre teve muitos boleiros, né? E eu decidi desde muito cedo me tornar um jogador de futebol. Aos 12 para 13 anos, eu recebi um convite para ir para o Inter. E a partir daí eu passei no teste. E a partir daí aquela história, aquele sonho de menino, que era ainda brincadeira, se tornou uma realidade. E eu já comecei a entender e já encarar o futebol já de maneira mais profissional. Aos 13 anos eu fui para o Inter e ali começou um pouco da minha caminhada. A família é de jogador, assim, já tinha? Não tem nenhum jogador profissional, mas tem os apaixonados pelo futebol, né? A grande maioria é colorada, né? Eu, na verdade, né, Rafael, que conheci a trajetória do Diogo, né, dentro do Sarandi, ele teve o irmão também, que era o cara, jogava... Cara, eu sou... Era demais. Muitos, Sandro, muitos, cara. Muitos achavam que me ofendiam, dizendo que o meu irmão que era o cara. Cara, Sim. mas o meu irmão realmente era o cara. Jogava muito. Eu era um fã incondicional dele, eu me criei indo atrás dele. Ele é mais velho, né? Ele é mais velho, 3 anos mais velho. Sim. Primeiramente indo atrás do meu pai jogar, ver Sim. ele jogar, mas depois acompanhava o meu irmão e realmente ele jogava muito bem. Ele tinha um potencial muito grande e infelizmente ele não conseguiu se tornar profissional, não conseguiu levar adiante, né? E dentro dessa tua quando tu chegou no Inter, Diogo, tu saiu, tu foi descoberto dentro do Sarandi, ali jogando, dentro dos campinhos do Sim, Sarandi. até foi a convite de um amigo do meu irmão. Na época o meu irmão jogava no Dom Bosco. Sim. Jogava no Dom Bosco e o diretor do Dom Bosco foi trabalhar de diretor no Inter. Então levou uma galera do Dom Bosco pro Inter, meu irmão foi junto. E veio o convite para mim fazer teste lá no infantil do Inter. Sim. Nessa época. Então eu fui junto com o meu irmão a convite de um amigo do meu irmão. Então o meu irmão tem influência. Sim, e, cara, e nisso que tu tá falando, eu tive numa época que a gente brinca aqui sobre futebol, mas, Tubino, no Dom Bosco, e o Diogo vai dizer, cara, ali passou muita gente boa de futebol, cara. Nossa. Muita gente boa no Dom. Eu fui uma vez, só para contar essa história rapidinha, eu fui numa vez num jogo ali no Dom Bosco, e eu fui jogar e tinha um guri, cara. Foi... Vou dizer pra ti assim, acho que foi uns 7-1 pro time do Dom Bosco. E esse guri era o Ronaldinho Gaúcho, cara. Simplesmente. Eu tô falando. Só o Ronaldinho. Cara, então pra tu ver como... E assim, aí tu vê Joe, e tu vê que passou vários ali, cara. Pô.
Vai, Rafael, aí? Não, Tu tá? eu tô... O Rafael, eu sabe, eu bati, ele tá abalado, porque ele é guermixeira, ele subiu Cara, agora. é? ele fica aqui, Tá emocionado, né? Tá, ele Pô, gosta. mas Pior que não, capítulo 2 da, cara. da Batalha dos Aflitos, né, cara? Ele tá. Já tá pensando no roteiro do capítulo, do próximo capítulo. Não, pior que não, cara. Pior que não. Sabe o que eu fico... Vocês estão rindo da minha cara aí, mas eu tô fazendo, já tô analisando o que ele falou lá no começo, cara. A oportunidade de vida que esse cara tá tendo. Ele arranca lá do Sarandi e ele pode voltar 20 anos a pisar lá de novo, que ele tá revendo todos os amigos. Quer dizer que tu é um cara que... Porra, cara, tu é um cara iluminado. Se a tua comunidade te aceita lá de novo, novamente, depois de 20 anos... quer dizer que, no mínimo, uma pessoa boa tu é. Eu tava nessa... Eu tava nessa vibe. Vocês estão falando do Grêmio. Cara, o Grêmio fez mais do que a obrigação. É isso aí. Tinha que subir. Tinha que subir. Eu não gostei. Simples assim. Mas, cara, pegando sinceramente, olhando isso daí, não é qualquer jogador que faz isso, né, cara? Não é qualquer jogador que faz isso. E até onde eu sei, tu ainda tem projeto social dentro do bairro. Cara, como eu falei ali no início, né, cara, eu costumo aproveitar as oportunidades. É uma coisa que eu tenho feito. Lógico, já bati muito a cara na parede por imaturidade, por irresponsabilidade, mas hoje eu aproveito as oportunidades e isso que tu tá falando é bem importante. Eu chego a ficar arrepiado, porque eu vinha no carro pensando sobre isso. Tu vê. O que nós vamos falar e tal. E, cara, eu não me sinto um cara melhor do que ninguém, mas muito privilegiado. É um privilégio, com certeza. Essa oportunidade de voltar para o meu bairro, ser aceito no meu bairro, estabelecer um trabalho. Hoje eu cuido, eu posso dizer que eu cuido, participo da formação, desenvolvimento de filhos de amigos meus. Olha aí, cara, que benção isso aí. Cara, isso aí é uma benção. Isso é uma muito oportunidade muito grande, cara. E dentro disso, de o que tu tá falando, e até depois a gente vai entrar nessa questão, eu quero quando tu chega no Inter com 12 anos, né? Uhum. Não, é o microfone, pai. Tá errado? O homem tá te berrando. A produção tá berrando lá. A produção, desculpa. E dentro disso, eu quero te fazer uma pergunta. Cara, chegando com 12 anos, dentro do Inter, né, dentro das categorias de base, né, e dentro desse que tu falou que tu trabalha com essas crianças dentro do bairro. Uhum. Cara, quando o cara entra lá dentro de um grande clube, tanto quanto o Inter, quanto o Grêmio, muda a cabeça desse jovem, dá aquela... ou perde ao fio da meada, tipo, putz, meu, agora... Ou tipo, como é que eu até... Pra onde é que eu vou correr? Pra onde eu vou correr? Pra onde Cara, o que acontece? Também vinha pensando nisso. Porque como eu sou um cara muito, muito quieto, assim, Sim. Principalmente depois que eu parei de jogar, é difícil eu estar me expondo assim em programas e tal. Sim. Aceitei por causa Sim. da nossa velha dupla de ataque. Craque, né? Escutem o que é, escutem isso. É papo de craque, né? Escutem isso, cara. Eles têm que me respeitar, rapaz. Aceitei esse convite muito por conta da nossa história, né? Rapaz, só um pouquinho. Mas muda, tá te dando uma moral, hein? Tu tá louco. Sim, com certeza. Só eles têm que me respeitar. Isso aí tem que ter o corte que eu vou passar em todos os grupos. Agora vocês não se Agora escapam. vocês vão me escutar, rapaz. Eu joguei do lado do homem, rapaz. Só um pouquinho. E aí? Mas, cara, voltando à pergunta, é difícil hoje, né? As gerações, elas mudam. Sim. Hoje a cabeça de um jovem é totalmente diferente da cabeça de um jovem da minha época, que já era diferente da cabeça de um jovem da época dos nossos pais. Sim, e tal. exatamente. Mas muda. Aquilo que era uma brincadeira passa a ser sério. Eu entendi isso, cara. Eu brincava, eu gostava de jogar futebol. Eu tinha como uma diversão. Mas quando eu pisei no Inter e quando eu comecei a entender o futebol de maneira verdadeiramente ali, convivendo todos os dias ali no clube, eu entendi que já não era mais uma brincadeira. E isso até eu entendo como um pouco de crítica. Entendo um pouco de crítica. Porque, cara, 12, 13, 14 anos, o cara precisa brincar ainda. O cara precisa brincar. Precisa ter profissionais ali. Eu tive um treinador que eu considero um dos melhores
até no profissional ele ainda não se firmou como eu gostaria de ver ele se firmando, para confirmar isso que eu estou falando, que é o Lisca. Sim. Que nas categorias de base, cara, ele tinha uma dinâmica, uma didática, uma pedagogia muito boa para o trabalho ali. Então ele fazia o ambiente ficar mais leve, mas muda. Chegar num grande clube, a pressão é grande, a responsabilidade, os caras fazem tu entender todo dia isso, a pressão pelo resultado. Então, realmente, quando eu cheguei no Inter, eu tive a oportunidade de ver o futebol de uma maneira diferente. E eu fui um privilegiado também, porque as coisas aconteceram rápidas para mim. Porque quando demora a acontecer, é mais fácil de desistir. Sim. E para mim as coisas aconteceram rápido. Tava falando no Ronaldinho. Cara, o Ronaldinho é da minha idade, né? Ele nasceu em 80. Então eu convivi jogando contra o Ronaldinho desde os 13, 14 anos, Grenal de categoria de base. E tive a oportunidade de ver o Ronaldinho fazer o que o pessoal conheceu, a grande mídia conheceu o Ronaldinho profissionalmente, eu conheci com 13 anos. Sim. O que ele fez no profissional, ele fazia com 13 anos, até antes. Sim. E eu também convivi com o Ronaldinho em seleções de categoria de base. Sim. De infantil, juvenil, nós fomos campeões mundiais juntos, Sim. sub-17. Então eu tive também esse privilégio na minha carreira. Sim. E se dão bem hoje? São amigos? Não temos relação. contato. Não temos contato. Depois que o Ronaldinho saiu para fora, saiu do Grêmio, a gente perdeu total o contato. Imagina a agenda desse homem aí. Deve ser bem difícil. Mas sim, né? Voltando à tua pergunta, cara, é totalmente diferente jogar num grande clube e a responsabilidade é muito grande. Tu estreia no profissional com quantos anos? 17 anos. 17 anos. Quando eu volto dessa seleção que eu acabei de mencionar, né, como prêmio, nós participamos, nós começamos a fazer parte do grupo profissional. Era o Celso Rotti, na época, em 97. Eu e o Fábio Pinto. O Fábio Pinto era um jogador também nosso que foi pro Mundial. Jogou demais naquele Mundial. Se destacou. Na verdade, ele superou o Ronaldinho. Ele foi escolhido o melhor jogador daquele torneio. Sim. E ele foi goleador. Ali naquela seleção saiu o Fábio Pinto, o Ronaldinho. Tem bastante. Cara, o Fábio, que é o goleiro do Fluminense, né? Que jogou anos no Cruzeiro, joga até hoje, né? Era o nosso goleiro. Matusalém, que jogou muito tempo na Itália, jogou lá na Ucrânia também. Sim. Giovani, que era do Cruzeiro, que jogou no Barcelona. Sim. Tinha uns outros que também acabaram se profissionalizando. Fernando foi zagueiro do Flamengo. Sim. Flávio foi lateral direito do Fluminense. O Ferrugem, volante no Palmeiras. Sim. Teve muitos jogadores que chegaram ao profissional, quase todos. Sim. Agora, de grande destaque, aí nós vamos tirar o Ronaldinho, o Giovani, o Fábio também, que foi para a Europa já aos 17, 18 anos. Diogo Rincon, depois de um tempo, né? Teve uma galera boa, hein? E daí tu estreia, tu te lembra o jogo que tu estreou? Contra a Portuguesa. Contra a Portuguesa, Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio. Lembro, eu entrei aos 40 minutos do segundo tempo. Sim. Mas lembro até hoje dessa estreia. Deve ser... Depois nós fomos jogar em São Paulo. Eu não entrei no jogo. Lembro que o Christian fez 3 gols nesse jogo. E eu lembro que na volta, fisicamente nós éramos parecidos. Na volta, muita gente me confundiu com ele. Eu dei bastante autógrafo em nome do Christian. Cara, eu me lembro uma vez, eu estava o meu tio, né, trabalhava no Inter. Então que acho que tu deve conhecer, que mora ali, meu tio, que é o Zapata. Né, Segurança? É isso. Sim. Isso, então o meu tio era o segurança ali do coisa. E eu me lembro que o dia que eu vi o jogo, eu passei assim, fiquei olhando, meu cara do Sarandi. O homem, ele passou aqui pelo, sabe, passou ele, passou tu, isso acho que é 97. Tu era goleiro, eu disse, meu cara aí no Inter, tu vê só, cara. Mas é isso aí que eu falei ali agora, mais ou menos. Por exemplo, essa visão aí é a que hoje pode ter uma criança vendo ele falar, hoje aqui com nós aqui. Pô, se o cara é do Sarandi chegou, eu posso chegar. Exatamente. E daí o seguinte, Diogo. Já jogou, quanto tempo tu jogou no Inter? Jogou até tu sair? Joguei toda a base no Inter. Tá, não, agora no profissional. Aí do profissional, na época que eu subi, nós fomos premiados, né? Pelo título do Mundial, nós fomos premiados em fazer parte do profissional por um tempo. Depois descemos, ficamos no Juniores por mais um tempo. Subi em definitivo em 99. Em 99 subi em definitivo profissional do Inter e fiquei até o início de 2002.
quando eu fui vendido pra Ucrânia daí, né? E aí foi pra Ucrânia. Fui pra Ucrânia, cara. Dinamo de Kiev. Dinamo de Kiev. Cara, mas hoje não, né? Hoje a Ucrânia tá na guerra lá com a Rússia, os brasileiros, os estrangeiros todos saíram de lá. Mas até 2 anos atrás a Ucrânia tava com 30 jogadores brasileiros. Mas eu fui o primeiro a chegar. Eu lembro que foi uma baita de uma... E o Diogo, antes disso aí, Rafael, que tu tá falando, tu já foi lá na Ucrânia. Eu me lembro, eu queria falar pro Diogo, que aquilo pra mim foi um jogo Inter e Cruzeiro. Pá, aquilo ali. É que eu queria pular isso. Né? Não, Tudo tu bem? queria pular Não, isso aí? Eu queria lembrar. Cara, até hoje eu agradeço o Guerreiro. Porque o Guerreiro amenizou um pouquinho o meu erro. Que eu errei um gol no final do primeiro tempo. Isso. Matava o jogo. Né? Matava o jogo. Tava 1-0 pra nós, driblei o goleiro. Driblou o Não goleiro. fui tão ruim, né? É. Fui meio ruim. Não foi Driblei o total. goleiro. Não fui ruim total, né? Driblei o goleiro e chutei pra fora. Aí depois, no começo, no segundo tempo, empataram, viraram. Putz, aquele... Depois nós empatamos de novo com o Fábio Rockenbach. Isso, Tava voando. Exato, né? jogando demais. Jogava demais, né? Jogava demais, Ah, cara. aquele gringo ali era... Não, jogava demais. E aí, no final do jogo, o Guerreiro, né, num lance infeliz, perdeu uma bola e até o Giovani que fez o gol. Exatamente. O Giovani que fez o acabou gol fazendo ali. o gol. Tá, mas isso aí era o quê? Campeonato Brasileiro? Isso é brasileiro. Era o Acho que era semifinal, Era né? João Avelange. Era uma Quartas de final. Quartas de final. Quartas de final. Ah, cara, Eu ali... tinha feito o gol da classificação nas oitavas contra o Atlético Paranaense. Na época era um inferno jogar contra o Atlético Paranaense lá na... jogo Continua sendo difícil, Sim. né? Mas na época era muito complicado. Ninguém quase ganhava. Nós conseguimos eliminar eles lá. Até tive a oportunidade de fazer o gol. E na real, aquela época ali que você estava... O Inter passava um momento difícil, né? Era um momento complicado, cara. Era um momento muito difícil, que os anos 90, aquilo ali foi... E quando chegou essa safra, tem uma esperança, que daí deu aquele 90... Tu tava no Grenal, do 5? Não tava. Tava no grupo. Tava no grupo, não tava... no- Ali começou a esperança. Cara, Sim. vai aparecer algum título, entendeu? Mas... É sofrida a parte vermelha do Rio Grande, né? É bem sofrido. Eu não... Não. Tá, tu quer entrar nessa... Não, desculpa. Vamos continuar nosso convidado. Isso. Não, só Você pra... vai falar em sofrimento. Tu vai chorar É aí. verdade. Vamos. E dentro disso, Diogo, o clube, quero te falar para depois nós entrar lá na fase Tá, boa, não, lá, beleza. do clube do Inter, dos anos 90. Cara, tinha vocês que estavam subindo ali, né? Tu veio como campeão mundial, enfim, a pressão ali era para título, era também atrapalhou vocês na época para vocês, tipo como tu disse, tu foi e voltou, né? Eles não tinham essa confiança com as categorias de base? Não, esse tipo de prática era comum. Porque como a gente convivia, né? O profissional a concentração do profissional era no Beira-Rio, as categorias de base eram todas ali. Então eles estavam sempre chamando um jogador ou outro para fazer parte do treino, para ter esse convívio. Que eu também acho que hoje isso é uma vejo como ruim. Eu vejo como ruim porque tu pega um guri da categoria de base do Inter e o ídolo dele tá lá na Europa, porque ele não vê o profissional dele. Sim. Cara, nós convivia com os caras, nossos ídolos eram os caras do profissional. Sim. O ídolo do jogador do infantil era o do juvenil era do júnior era do cara do profissional. Sim. A gente tinha uma relação com os caras. A gente torcia pros caras, a gente era fã dos caras. Sim. Hoje em dia tu pega o profissional tá de um lado, a base tá do outro, e pra base é muito mais fácil eles olhar um jogo da Europa do que eles olhar um treino do time deles. Então esse vínculo aí eu acho que não ficou legal. Não ficou legal afastar. Então era muito comum nessa época essa prática de trazer jogadores da base, dos juniores, do juvenil, para ter essa oportunidade de conviver com o profissional. Mas, cara, era tenso? Era bem porque tinha o portão 8 ali. E é uma torcida carente demais, né? Exatamente. Carente, e a gente via o Grêmio ganhava muita coisa naquela época. Sim, na verdade. década de 90, o Grêmio fazia frente com os grandes lá de São Paulo, Rio, Sim. que era uma coisa bem complicada, porque os caras estavam com os melhores jogadores. Sim. Não tinha essa troca de jogadores muito frequente como tem agora. Então o torcedor era carente, cara. Então ele não nos via como um guri.
Sim. Cara, nos cobrava como, cara, tem que ganhar. Vocês têm que mudar essa história. Então, pô, imagina eu, um negão de quase 2 metros, os caras os caras nem, não conseguia passar pela cabeça deles que eu tinha 17, 18 anos. Eu era um baita de um negão que eu tinha que resolver. Tem que resolver, tem que entrar ali. Então, era bem complicado tu subir. Sim. Até porque na base, cara, nós ganhava tudo. É. Nós ganhava tudo. Nós fomos campeões da Taça São Paulo, campeão estadual direto, campeão brasileiro das categorias de base, tudo. Mas quando subia no profissional, essa pressão aí, pela obrigação de ganhar título, era muito grande. E o clube, como tu bem mencionou, até teve depois, passou que teve o relatório Medina, em meados de 99, 2000 ali, que relatou muita coisa que na época as pessoas acharam que era um exagero, mas realmente o clube passava por problemas muito sérios assim de bastidores. A estrutura, o profissionalismo realmente era bem complicado e isso refletia dentro do campo, com certeza. Né? Sim. E dentro disso, Diogo, quando tu fala nessa fase do Grêmio, né? Isso me dói falar. O meu convidado. Com certeza. Me dói falar nisso. Mas com era certeza. Complicado. Os caras estavam os caras foram disputar um título mundial, enfim. Uhum. Cara, e a gente fez essa pergunta aqui pro nosso convidado, que foi o Márcio, né, também, o juiz, né? Sim. Como juiz, agora eu quero perguntar pro jogador. Jogar Grenal, velho, é diferente? Eu joguei 2 Grenais só, profissionalmente. Base eu joguei muito. É muito diferente. Sim. Hoje, é que é difícil, né? Na época que eu jogava no Inter, 90% do plantel do Inter e do Grêmio eram de jogadores das categorias de base do clube. Sim. Então era uma rivalidade que já vinha desde lá de baixo, vinha do bairro, vinha das competições entre colégio. Então, cara, a gente brigava no shopping, cara. Porra, a gente brigava no shopping. Se via no shopping, se pegava no pau. Então, era um negócio que realmente era uma guerra. Sim. Hoje, tu já vê o cara, terminou o jogo, os caras se abraçando, os caras saem pra jantar junto. Normal. Faz parte hoje disso. Sim. Tu sabe que... Eu não acredito que seja igual era antes. Até eu fiquei analisando quando tu falou, cara, da questão da categoria de base, o jogador ter o ídolo, o jogador profissional, que de repente eu acho que isso é que hoje eu, como gremista, eu não vejo no Grêmio, não sei o torcedor colorado no Inter, mas tipo assim, eu não vejo mais aquele cara que joga pela camisa. Os caras estão jogando por grana, tá ligado? Por mais que seja da base ou por mais que seja profissional renomado, tem que cantar o salário no final do mês, tá tudo certo. Se jogar eu jogo, se eu não jogar eu vou treinar e fico aqui, se a hora que quiser me botar. Eu não vejo mais isso aí, o cara querer eu quero ser que nem o fulano, eu quero ser o ciclano. Eu não vejo esse sangue no olho mais, principalmente no Grêmio da Série B, né, cara? Não sei se no Inter é a mesma coisa, mas eu não vejo jogadores que, tipo, claro, a gente tem jogadores que é bom, o Bitelo da categoria de base e tal, mas, tipo, aquela gana de querer estar na parada e resolver e fazer acontecer e brigar e lutar, eu não vejo mais. Que na época do Rincon se tinha muito, tanto em Grêmio quanto em Inter. O Grêmio, ele próprio falou, o Grêmio fazia frente com os caras de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Grêmio ia no Maracanã com 100 mil pessoas e ganhava. Entendeu? Sim. Então, tipo, hoje, no futebol de hoje, eu não consigo enxergar isso, tanto no Grêmio, eu acredito que no Inter também. Aquele jogador que, não, esse daí merece estar vestindo a camisa. Eu não vejo, mas eu acho que é muito pelo que ele falou. E que, na verdade, isso até essa pergunta em cima para ti, Diogo, tipo, tu passou esse momento que o clube, né, o Inter, e vai nisso que tu está falando, difícil, né, aonde que teve o Medina, né, que ele passou, o Inter para querer ser daqui a 5, 10 anos, não tem que fazer. E acertou, né? E acertou. Na realidade, isso que o Tubino tá dizendo, existia lá no eixo Rio-São Paulo grandes times, e mesmo a dupla Grenal, o Grêmio, que trouxe o Paulo Nunes, trouxe o Jardel, que eram caras que eram terceiro reserva, e veio aqui e faziam frente. O próprio Inter, que veio cair em 2016, 17, mas antes com a crise, fazia frente. Ia lá, os caras Cara, hoje
o futebol, por que ele tá uma coisa assim, ele não tem mais o amor do jogador, é isso que tu quer dizer, né, Tubino? Aquela a gana, a vontade de querer, vontade de querer, entendeu? Hoje eu acho que, eu não sei como, um pouco que tu falou aí, era complicado o cara chegar até o profissional, não era barbado. E hoje eu vejo que o guri da base, o clube já tá dando casa, o guri já tem, eu não sei, o que tu vê nisso hoje, cara? O que eu entendo, né? Hoje qualquer menino tem muita informação. Sim. Então, o que o guri vê hoje, por exemplo, no futebol? Cara, ele vê o Neymar andando de jatinho, E é isso que o guri almeja. Cara, nós não tínhamos essas informações. Cara, eu só queria ser jogador de futebol. Jogar no meu time de coração. Sim. E muitas vezes até fui responsável por isso. Porque talvez não almejei algo maior. Cara, eu queria jogar no meu time, eu tinha paixão de jogar bola, eu queria jogar bola, eu queria estar com meus amigos, eu queria vestir a camisa do meu time de coração, saía do jogo meu, ia pro outro, ia pro jogo profissional, torcer. Era uma coisa... É outra vibe. Outra vibe. Hoje o negócio, podemos dizer que tá profissional, mas tá mais frio. É cada jogador é uma empresa, cada um cuida do seu. Tanto que tu vê, por exemplo, um time cai pra segunda divisão, mas, cara, tu vê jogador que vai pra time grande. Porque tá todo mundo cuidando do seu. Antigamente, cara, se o time todo ia mal, chegava no final do ano, cara, tá horrível. Era terrível pra te saber se tu ia ficar. Imagina, eu no profissional não tinha empresário. Pô, chegava no final do ano, cara, não ganhamos nada esse ano, tu ficava lá sentadinho, bem humildezinho, pra ver se os caras iam querer ficar contigo. Mas hoje em dia, cara, tu não ganhou, tu ganhou. Cara, vê o Grêmio, né? O próprio Grêmio. Virou um comércio muito grande. Cara, não tô criticando. Virou. Sim, sim. O que nós temos. Mas eu acho que realmente aí é que falta. Eu acho que é isso aí. Nas tuas palavras, eu me liguei nisso aí. Eu acho que a falta do coração do torcedor dentro do campo é por causa disso. Por exemplo, a base do Grêmio é lá em Eldorado. Mas daí a gente também vai... Cara, aí tu vai chegar no torcedor, por exemplo, e vai falar assim, tá, mas o que adianta? Aquele cara era colorado, jogava pela camisa, mas não ganhou nada. Pode ser, pode ser. É difícil tu conseguir entender o que seria melhor. Sim. Teve um monte de cara da nossa geração ali que estouraram fora. No Inter não conseguia estourar, mas jogavam, se dedicavam. Cara, ralaram desde pequenas categorias de base. Morar em concentração na época no Inter, ele era terrível, cara. Terrível, um calor debaixo daquelas arquibancadas, não tinha um ventilador, os caras, colchãozinho de presídio. Sofrendo, comida limitada. E os caras só profissional vão lá e não conquistam nada. Esse cara não entrou pra história. Aí não adiantou nada o cara ser colorado, ser tudo isso, não entrou pra história. Entrou pra história um cara que chegou, daqui a pouco não entrou em uma partida, mas foi campeão da América. Então é difícil, ao mesmo tempo que a gente quer ver o cara com sangue nos olhos, a gente também precisa dos títulos. Isso é verdade. Então, essa relação ela vai ser sempre muito complicada. Mas se tivesse que optar, né, cara, eu sempre optaria por trabalhar com um cara vinculado ao clube. Com um vínculo no clube, assim como são os profissionais, né, que trabalham nos clubes. Tu vai lá, chega a dar gosto de ver, né, o tiozinho da recepção é o cara que tá lá há 50 anos. Sim. O roupeiro, os funcionários do clube são os mesmos. Isso é legal de ver. Esse vínculo, essa relação de família, assim, que... Mas o futebol mudou muito, né? É difícil. Vamos pra Ucrânia agora. Quero saber da Ucrânia. Tu quer falar mas tu quer ir pra Europa. Claro, quero dar uma banda. Eu vi uma foto. Quer falar, produção, ele não quer falar, no Inter. Eu vi uma foto do homem. Na Ucrânia agora, tu não ia querer. Não, agora não cabe. Agora eu também. Não, mas eu vi uma foto do homem, o homem tomado de neve, a bola bem laranja. O homem conduzindo a nega aqui, ó. Que nem no campo do Sarandi. Não, mas isso aí é... É dos jogadores do Sarandi, né? É que tu não tem a mãe, né? Eu tô ligado, sempre dando taco da nega.
Aquela bola viva, né? Aquela pracinha ali, né? Aquela pracinha ensina muita coisa. Claro, só um pouquinho, né, cara? Tudo bem. Tu acha que ia se criar na neve? Aonde? Se criaria? Mas quem passou ali pelaquela pracinha cria? no ano se cria. Vai de nove? Ali é melhor Imagina o homem de neve de nove na neve. E tu tem que ir pra sair do chão com a na neve. Bem, tá ligado? Olho aberto. Pô, tem que ter a banha. Tá louco. Mas olha só, o Diogo. Do Inter, Ucrânia. Como tu chegou na Ucrânia, mano? Cara, voltando àquela que a gente tava falando de... Na época era tudo muito mais simples, né? Sim. Na época eu não tinha empresário. Eu precisei ter um empresário para chegar lá com alguém. Que daí entra uma história que talvez a gente vai tocar aí, mas vamos tocar. Vou mencionar. Vamos tocar nessa história. Cara, eu tô em casa. Na época nós estávamos com bastante dificuldade financeira no Inter, 5 meses de salário atrasado. Puta que... o salário já não era tão alto. Eu recebo uma ligação. Fernando Carvalho. Primeiro ano dele de presidente do Inter, né, em 2002. E aí ele apostava bastante em mim. Ele conhecia o meu potencial, as categorias de base e tudo. E ele apostava bastante em mim, tanto que em 2001 eu passei o ano todo quase machucado, fiquei 10 meses machucado. Era uma lesão atrás da outra. E aí uma vez ele me viu na arquibancada e falou bem assim, não vou contratar ninguém pra tua posição, negão. Dá um jeito de se recuperar que nós vamos investir em ti o ano que vem. E aí, de fato, aconteceu isso. Na pré-temporada, nós fomos para Gramado, na época era a pré-temporada em Gramado. Nós fizemos a pré-temporada, eu ainda estava mais ou menos e tal, e ele investindo e comprando a briga com a imprensa, até que eu firmei. E depois que eu firmei, eu despertei interesse de alguns clubes. Na época, o clube da Ucrânia, o Dinamo, ele estava atrás de um substituto para o Shevchenko, que tinha saído em 2000 pro Milan. Vai, jogava demais. Jogava muito. Tá louco. Jogava muito. Demais. E aí no Brasil veio alguns jogadores, no eixo Rio-São Paulo. E na época eu estava me destacando aqui e os caras falaram pro cara, desce um pouquinho mais e vai dar uma olhada no jogador lá. Sim. Aí os caras vieram aqui e se interessaram por mim. E fizeram uma proposta. Eu estava em casa, bem tranquilo, estava com meus pais em casa. A idade Era ali? tudo muito simples, 21. E aí o Fernando Carvalho liga. Ô, negão, preciso que tu venha aqui. Aí eu peguei com meu pai, tudo, pegamos, fomos de táxi, né? Não tinha carro na época. Pegamos um táxi, fomos lá, sentamos lá, tava ele e mais 2 empresários, né? E aí ele falou, ô, negão, o negócio é o seguinte. A situação é essa. Tem uma proposta pra ti. As coisas aqui não vão melhorar. Tá ruim. Tá ruim. Não vão melhorar. Foi bem franco, assim. As coisas aqui não vão melhorar. A situação é essa. Se tu for, aí elas vão melhorar. Sei. Melhora pra todo mundo. Melhora pra todo mundo. E, aí quando eu vi aqueles números ali, cara, eu falei, não, presidente. Tô dentro. Nem sabia que era Ucrânia. Eu até conhecia o clube. Sim. Porque é um clube que disputava com frequência a Liga dos Campeões, né? Sim. Então eu conhecia por isso. Mas não sabia nada de Ucrânia, não sabia nada da história da Ucrânia. E aí muitas pessoas me taxaram de louco. Mas eu aceitei essa proposta, fui para lá e aí com o Fernando Carvalho cita no livro que ele escreveu sobre a trajetória dele do Inter, desde o início ele cita que a minha venda ali foi um dos principais fatores positivos ali para o Inter alavancar, né, e se tornar o Inter que é hoje. Porque ali a situação era bem ruim mesmo. Daí a minha venda conseguiu botar o salário em dia, conseguiu organizar algumas coisas no clube e a partir dali o clube começou a se tornar o clube que é hoje, né? Sempre foi grande, mas a estrutura, o ambiente ali, o clube como Isso aí em 2002. Isso em 2002. O Inter foi campeão do mundo em 2006. Aí, 4 aninhos. Conseguiu 2006. Se organizar já para o Mundial. Parando para analisar. Faz aí uma base de 4 anos. Chegou a jogar aquele jogo em Belém? Não, eu saí no meio do ano. Saiu no meio do ano. Terminou o Campeonato Gaúcho ali, nós ganhamos ali também, depois de uma seca grande. Sim. E para mim foi o único título no profissional, né?
Então, Sim. pra mim, aquele título aí foi muito marcante. Sim, O sonho de criança era jogar no meu time de coração. sim, E poder ganhar um título, então, mesmo que Sim. fosse um gauchão, sim. que Mas é taça, irmão. é taça, com certeza, levantar, Ah, gauchão me pega aí. dar uma volta olímpica no Claro. clube do coração. Eu lembro que era uma escassez muito grande de título e nós ganhamos aquele gauchão de 2002. Em cima do 15 ainda, o 15 tirou o Grêmio na semifinal. E a partir dali eu fui pra Ucrânia. Em 2002 eu fui pra Ucrânia e a história lá foi bem bacana. Foi bem Chegou legal. lá sem saber falar nada. Nada, mas aprendi muito rápido. É. Cara, me colocaram um tiozinho lá de tradutor, cara, mas o tiozinho era grosso. O tiozinho, ele falava ali no clube, quando eu ia cumprimentar ele fora do clube, ele já falava em russo comigo. Ah, não, sou teu intérprete dentro do clube. Aqui fora tu te vira. Capaz, cara. Sério? Cara, mas pra mim foi bom. Sim. Foi bom porque eu fiquei... Mas ele falava russo? Falava russo. Que loucura. É que é Não, a Ucrânia. Ucrânia na época falava russo. Eu falo muito bem russo. Só que agora eles não falam mais russo por conta da guerra, agora eles falam ucraniano. Ucraniano eu não sei falar. Eu voltei lá alguns anos atrás e eles já não estavam falando mais russo. E eu aprendi o russo, né? Aprendi em um ano a falar fluente o russo. Sim. Minha esposa também, depois de um tempo, foi pra lá, estudou. Ela fala muito bem, ela consegue escrever, ela consegue ler. Eu é mais no cotidiano mesmo, no dia a dia. Mas foi bom essa experiência com esse tiozinho, foi bom porque ela me forçou a aprender. E, cara, se tem uma coisa que abre porta fora do país, é tu aprender o idioma. É mesmo. Cara, Claro, depois falam muito isso aqui no Brasil. Cara, fala. depois que eu aprendi o idioma, as portas se abriram, os caras me aceitaram de uma maneira diferente lá. E até hoje, né? Até hoje muitos jogadores bons passaram por lá. E até hoje eu sou considerado... Eu fui o cara que abriu as portas e considerado um dos melhores jogadores que passou por lá. Né? Tenho muito prestígio lá. O pessoal Tu chegou a jogar alguma Champions League? Seis oportunidades. Em uma a gente conseguiu passar de fase, Sim. mas, cara, É um complicado, campeonato né? surreal. Cara. É complicado. Tá louco. Mas Nas o- primeiras edições nós caímos direto com o Real Madrid dos Galácticos. A minha estreia na Liga dos Campeões foi contra o Real Madrid dos Galácticos. Eu lembro até hoje, cara. Santiago Bernabéu, rei? Santiago Pô, Bernabéu. Meu, você imagina? Pô, o guri do Sarandinha, rei. Cara, mas... eu do lado do homem, rei. Faltou eu ali, rapaz. Não, Não, eu- tava 3... O engraçado, cara, é que nós perdemos de 5. Só que esses 5 que nós tomamos já foi no aquecimento. Nós estávamos aquecendo quando começou a entrar, cara. Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham, Robinho, Roberto Carlos. Cara, nós paramos de aquecer e começamos a olhar, porque era todo um grupo novo. Sim. Era um grupo que estava se reformulando. Muitos jogadores do Dinamo. O Dinamo fez uma campanha boa em 2000 e vendeu muito jogador. Então era um grupo todo novo. Então tinha 80% do time estava estreando em Liga dos Campeões. Quando a gente viu, os Galácticos entravam. Ah, Cara, o que a gente mais falava no intervalo é: ô meu, quem vai trocar a camisa com quem? A gente não queria nem saber do resultado do jogo, cara. E, pô, cara... Tomamos 5, mas podia ter tomado 10 e a gente ia sair felizão naquele dia. Ali. Caralho. Essa foi a tua estreia? Essa foi a minha estreia. Como titular, né? Eu Na tinha Champions League? participado na Champions League. Bacana, você imagina? Depois, no jogo de casa, a gente já equilibrou mais, a gente já estava mais ambientado assim, com a competição. Aí foi 2-2. 2-2. 2-2. E a torcida do Dinamo, como é que é? Cara, é uma torcida assim. Como toda torcida da Europa, assim, é mais fria do que a nossa. Sim. Mas, cara, uma coisa que eles não admitem é desrespeito. Desrespeito com a camisa do clube. Eles não admitem. Então, cara, tu vai jogar, se tu perder correndo, tudo, os caras vão te aplaudir, os caras vão te valorizar, vão te respeitar, tu vai ter a tua vida normal, mas, cara, desrespeito eles não admitem. Aí eles te perseguem mesmo, porque lá que começou os hooligans, né? Sim. Te falar os ultras. Tem os doidos lá, cara. Tem os doidos lá. Se tu desrespeitar, mano, aí eles te perseguem mesmo. E aí é complicado, porque o povo lá é louco. Ô, Diogo, falando dentro dessa tua estreia, né? Lá na Champions, o que me pegou, né, Rafael? Pô, cara, isso aí é surreal, irmão. Isso daí, o cara por Deus, é surreal. Cara, o cara do Sarandinha, teu vizinho, que jogou... Pô, tava o Zidane correndo atrás dele, só um pouquinho. Pra falar a verdade, hoje eu entendo isso. Hoje tu tem a Eu noção. tenho noção disso, do tamanho disso. E aí aí onde que eu... Cara, como é que é esse...
Porra, cara, tu pega a bola ali, esses caras, eles te dão algum xalalá ou não falam nada? Como é que é a questão? Tem uma resenha? Tu não pega a bola. Pai, eu fiquei imaginando, meu. Eu fiquei imaginando o Roberto Carlos voando naquela lateral aqui, ó. É diferente, cara. Cara, a batida dos caras é muito na frente. Porra, cara. Muito na frente. E o Bernabéu lotado. Cara, são uns caras que... O que eu vejo nesses caras? Cara, vocação. Vocação. Tu pega ali, eles são a minoria que são vocacionados pra jogar futebol. Os caras têm o dom, os caras sabem fazer, os caras são diferentes, faz natural. Lógico, tem o trabalho, né? Pra aquele dom se aperfeiçoar. Mas são uns caras totalmente diferentes. Totalmente diferente. É uma batida totalmente diferente. diferente. Tava até mostrando pra nós ali a saída do... Não, essa do Zidane aí, ela abre porta, mano. Ela abre porta. Cara, como é que não vai abrir, né? Porque esse cara, pra mim, ele foi um gênio da bola. Cara, pra mim, assim, eu sou apaixonado pelo Ronaldo, fenômeno. Como tu jogou quantas vezes? Jogou uma vez ou... Jogamos 4 vezes. E aí, cara, como é que é esse cara? Não, cara, é o que eu te falei, cara. É difícil até tu analisar, porque dentro de campo passa tudo muito rápido. Sim, tu não vai ficar parado analisando o cara, né? Teve esse choque nosso, assim, na estreia, de ver aquele monte de cara, porque, cara, é como nós estávamos falando aqui, um guri do Sarandi e tal, né? Aí daqui a pouco tu vê os caras tudo que só parecia tão distante, os caras passando pelo teu lado, assim, e conversando contigo depois do jogo na boa, trocando camisa e tal. E aí, cara, isso tudo choca. Depois tu vai se tornando um pouco mais natural. Mas Ronaldo, eu tive a oportunidade de, no final da passagem ali pelo Corinthians, 1 mês mais ou menos, que o Ronaldo já começou a fazer os exames médicos para, em 2009, jogar no Corinthians, que ele estava se tratando no Flamengo. O ano de 2008 eu estava no Corinthians. E aí, no final do ano, ele já começou a conversar com o pessoal do Corinthians. Então, ele terminou essa fase de condicionamento físico no Corinthians. Então, eu convivi com ele um pouco ali. Então, eu tive a oportunidade de conhecer ele também mais de uma maneira mais íntima, assim, mais próxima. Então, ele... Cara, o Ronaldo, pra mim, é o cara. É o cara. Tanto é que ele é um fenômeno. Mas dos que eu tive a oportunidade de ver contemporâneo e jogar contra, cara, nada se compara ao Zidane. A elegância daquele cara, o cara a facilidade para jogar. Eu vi ele fazer uma jogada junto com o Roberto Carlos que para mim marcou. É uma jogada que, cara, o Salgado virou a jogada, o Roberto Carlos passou com uma velocidade. Passou de moto. Cara, passou numa velocidade que nem o negão na CB dele ali no. Lá no Cara, o Roberto Carlos, mas um negócio assim, que pra quem entende um pouco de futebol, tu vê toda a plasticidade a naturalidade, a plasticidade, a complexidade, tu vê tudo num lance só. O cara virou antes da bola tá na trajetória, Roberto Carlos já tá passando a 1000 por hora, a bola chega, o Zidane já dá de calcanhar pro Roberto Carlos lá na frente. Mas uma bola assim, ó, difícil de fazer, que ele deu de calcanhar e deixou a bola lisinha no gramado. Assim. Só vai. Uma coisa de louco, mano. Uma coisa de louco. Não adianta, cara. E essa tu falando assim, tu falou do Zidane, e eu quero entrar nisso aí. Cara, eu, na minha opinião, né? Dos grupos que eu falo de futebol, eu sou fã do Zidane, muito fã do Zidane, sou muito fã do fenômeno. Cara, mas o nosso aqui... não, o Ronaldinho é mais... E aí esse cara pra mim, ele... Eu jurei que tu ia falar o Tubino. Pensei. O Tubino... Agora vem. Eu pensei que ia vir. Chegou meu... Não, jurei. Jurei que agora ele ia me aí era centromédio ou trocadorzinho, sabe? Quem sabe o Robardinho. Vamos limpar as mãos. O que é? Era bunda mole, mas... Fazia o tumulto e largava. Uma meia dúzia. Caía na dele. Porque ele não acreditava. Não vamos. Da alvorada. Eu disse, não vamos ir. Deixa eu te fazer. Cara, o Ronaldo, cara, o Ronaldo Gaúcho, cara, esse cara, eu sou fã dele, cara. Sou muito fã, entendeu? Eu sou muito fã do cara. Pra mim, ele é um dos maiores jogadores, é o maior jogador que eu vi jogar, né? Tem uma galera que vai ver depois, vai ver o nosso Podibay e ele sabe que eu
os caras falam do Zico, mas eu, cara, Ronaldo Gaúcho, Não, O Zico eu não vi jogar, eu não vi o Zico, mas o Ronaldo foi. Cara, ele... Cara, a coisa mais. Eu tava falando de. Não, o Ronaldinho, cara, é mágico. Eu me lembro que uma vez no Carinhoso. O Negãozinho tava recém subindo profissional, a gente já se conhecia da base. E a minha mãe sempre, na oportunidade que a gente jogou junto na seleção, eu não peguei autógrafo dele, nada, tudo. Mas daí a minha mãe sempre falou: o dia que tu vê o Ronaldinho de novo, tu pega um autógrafo pra mim. E aí eu vi o Negãozinho no Carinhoso, morto. Desmaiado. Tiradinho na escadinha ali. Aí eu falei, vou pedir um autógrafo pro Negão. Sim. A minha mãe tem até hoje o autógrafo do Negão. Pedi autógrafo pro O Negão é diferenciado. Né? O Ronaldinho era, cara, um diferenciado. E até pela simplicidade dele, né? Mas daí a gente tava falando da rivalidade de Grenal. Ficava eu e o Fábio Pinto no quarto, né, na seleção. E a gente era eu e o Ronaldinho, a gente tinha um entrosamento maior. O Fábio Pinto não gostava nada do Ronaldo. E aí, não se curtia? Não. E aí, quando o Ronaldinho batia no quarto, o Fábio não abria pro Ronaldo entrar. Não, esse gremista aqui não. Tu vê a rivalidade. Cara, seleção e com o Ronaldinho, né, cara? Tu vê, né, como é que é o bagulho. Tinha rivalidade bastante, cara. E aí, Diogo, dessa tua... Cara, na Ucrânia, daí tu jogou Champions League, cara... Ganhou o Ucranião lá ou não ganhou? Foram 4 títulos nacionais e 3 Copas, né? Caralho. 3 Copas. Fiz alguns gols importantes também. Porque lá eles valorizam muito. Como gol Champions você chegou a fazer, não? Fez gol Champions? Fiz bastante, cara. Assim, guardadas as proporções, eu tenho 15 gols em Champions. Porra. 15. Mas o que eles valorizam muito lá? Porque na época que nós estávamos lá, né? Que na minha época lá, não era classificado diretamente para Champions. O campeonato ucraniano não classificava diretamente. O segundo lugar passava por 2 repescagens, o primeiro lugar por 1. Então, eu fiz muitos gols. Eu fiz em 3 ocasiões gol que deram a classificação para a Champions. E isso é uma das coisas que eles valorizam muito. Sim, imagina, gol decisivo, né? É, gol que coloca o time na Champions. Porque na Champions eles já não tinham muitas já sabe pretensões. Que não vai dar, né? Então, mas entrar na Champions era uma coisa que para eles era fundamental, até pela questão financeira, né? Sim. Que existia um investimento muito alto. Então, a questão financeira, então, isso eles valorizam muito. E eu tive a oportunidade de fazer, em 3 ocasiões, fazer gol e ser decisivo, né? Não só um golzinho de xiripa ali, ser decisivo mesmo. Fazer 2 gols em algum jogo, fazer gol na ida e na volta, jogo de ida e jogo de volta. O futebol era bem decisivo. O futebol russo, ele como é que é ele? O esquema tático lá é diferente? Cara, ele é parecido taticamente com o inglês, mas com menos técnica, né? Bem menos técnica. Mas é um futebol bom, porque tu pega bastante jogadores ali de seleções do leste europeu. No meu time tinha jogador de seleção da Croácia, seleção da Romênia, que a Romênia tem por característica jogadores muito técnicos. Sim. Seleção da Rússia, seleção da Bielorrússia, a base da seleção ucraniana era nossa. Então tu pegava jogadores muito experientes, que eram acostumados a jogar competições importantes. Então era um futebol que tinha um nível legalzinho assim de se jogar. Sim. Isso daí. Tá aí um gol decisivo. Esses gols decisivos, eu fiquei imaginando, cara. Fiquei imaginando o estádio lotado e ele me conta, tipo, fala pra nós aí de um gol decisivo, que do teu, tipo, maior, e o pós, as entrevistas, como é que foi o pós, a tua vida mudou de alguma maneira? Aconteceram algumas coisas assim bem atípicas da nossa passagem, da minha e de alguns outros brasileiros lá pela Ucrânia. Sempre foi o povo é muito frio. E refletia muito no torcedor, né? Muito frio também. Então, na nossa época lá, a gente conseguiu levar algo brasileiro pro clube. Então, o torcedor já se comportava de maneira diferente, principalmente com a gente, porque a gente era acessível. Os ucranianos já eram mais fechados, eram jogadores de seleção, tinha uma marrinha. O cara não imagina, mas os ucranianos são marrentos também. É mesmo? Tu vai falar no meio da bola, cara, que isso? O que eles querem? O Kleber, o gladiador, que jogou comigo lá, né? Sim. O Kleber era enlouquecido. Esses ucranianos ruins de bola que ele se mala, cara. Ô, Diogo, Kleber Gladiador. Cara, esses dias eu vi o podcast do Kleber Gladiador. Cara, esse cara disse que ele era desenfreado. Ah, o Kleber.
Ele, Não sabe? sei se é. Agora eu não sei como é que ele continua. Se ele continua. Mas, cara, na época lá, o Kleber fez umas coisinhas. Cara, eu não sei, eu vi um podcast de um jogador, que eu não vou me lembrar, que dizia, cara, Não, esse Kleber, o cara era Pá virada. tipo as mãos, Não. e o cara da pá Loucão. virada, não, da pá virada total, velho. E eu vi um podcast dele que ele disse, não tinha essa aí, que tivesse que blow Não, ele É? Ele teve algumas confusões lá. É mesmo. Ele teve algumas confusões. E pra mim era difícil, cara, porque eu era um cara que eu era querido por todo o grupo. E aí o Kleber queria fazer uma facção de brasileiro. Pra mim não dava, né, cara? Já tô quase ucraniano. Cara, eu fui convidado para fazer parte da seleção pelo Sim. próprio Shevchenko. Porra. O Shevchenko pediu a minha naturalização porque a Ucrânia ia disputar a Copa do Mundo em 2006. Porra. A primeira Copa do Mundo e única até então, né? Sim. E o Shevchenko pediu para naturalizar, me fizeram uma oferta bem boa lá financeiramente. E nem que não fizesse, eu aceitei, logicamente. Mas por conta de documentação, porque esse torneio que a gente jogou pela seleção, esse torneio que a gente jogou pela seleção foi pela FIFA. Então a seleção brasileira é a única que não podia naturalizar jogador que já tinha jogado competição pela FIFA. Eu não consegui sim. jogar a Copa do Na Mundo base, de né? 2006 Pô, cara. por conta disso, mas foi me senti muito prestigiado, né? E o Kleber queria que tu entrasse pra gangue dele. Ah, Não, o Kleber queria, vem comigo. não dava, né? Vem comigo, rei. Porque era assim, né? O pessoal lá era muito profissional. Mas tinha o pessoal da Croácia, o pessoal da Romênia, o pessoal daqui, Sim. o pessoal dali, o pessoal da Bielorrússia, o pessoal da Rússia. Era. Porque o cara tinha mais afinidade, mas, né? tipo, O cara até tinha uma questão de própria afinidade, parceria, né? língua, tudo. Do país, né? E aí nós brasileiros andávamos juntos também. Só que eu era um cara, Mas quando tu fala nós, era tu, Kleber e quem mais? Rodolfo, zagueiro do Fluminense. Jogou no Grêmio, não? O Rodolfo Jogou no Grêmio, jogou no Grêmio. zagueiro. E o Rodrigo também, que jogou no Grêmio, jogou no Inter. Terminou a carreira dele no Vasco. O zagueiro? Zagueiro também. Rodrigo, isso, tá? E aí aí depois o Rodolfo saiu, veio o Correia, que era volante do Palmeiras. Isso, Correia. Correia saiu, o Alessandro do Corinthians, lateral direito do Sim. Corinthians também passou por lá. Maico, que também foi um jogador do Palmeiras, também passou por lá. Pelo Sim. Dino. E quem é lá, quem era o contra de vocês? O Shakhtar, não? O Shakhtar. O Shakhtar era o maior, era o maior. Um dos maiores. Na época que eu cheguei lá, o Shakhtar estava começando ele tinha despontar. tava começando a despontar. Ele tinha sido comprado no ano anterior pelo atual presidente, que é russo, alguma coisa assim. Tem muita grana, e aí ele começou a investir pesado, né? Entendi. Até para dar uma clareada, não sei a questão do Budi, mas só para nós entender. Hoje, com a questão da guerra, Donetsk, que é a cidade do Shakhtar, hoje é da Ucrânia, da Rússia. Foi tomada. É uma região ali que está em conflito, né? Não sei se já foi tomada por completo. Eu sei que já mas foi tomada, não sei se a Ucrânia não pegou de volta. Não, Estão acho que tentando. se tomar, É. vai demorar para tomar de E volta. como é que é essa questão da Ucrânia com a Rússia em si? Tu fala aí que o pessoal falava russo, hoje fala ucraniano. Tá, a gente sabe que a Ucrânia era da Rússia. É isso? Era da União Soviética, né? Entendi. Eram 13 países, né, na União Soviética ali, né? Mas a Ucrânia era o país que tinha mais proximidade, eles têm muitas relações de comércio, né? Sim. O gás que é distribuído por toda a Europa sai da Ucrânia, mas toda a tubulação do gás passa por dentro da Ucrânia, Sim, sai da Rússia e passa na Ucrânia, né? sai da Rússia e passa por dentro da Ucrânia. Então eles têm um monte de relação assim de comercial assim. E, tipo, essa Econômica. guerra, tu vê totalmente injusta ou tu acha que Cara, tem... eu não tenho, como é que eu posso dizer? Eu não tenho expertise para falar a respeito. A única coisa que realmente me dói é porque eu criei uma relação com o país, conheço muitas pessoas lá no país e sei que realmente eles não vão abrir mão. Eles vão até o final, cara. Se eles tiverem que morrer, a liberdade deles é uma coisa que eles valorizam muito. Eu lembro da Semana da Independência. Cara, tu via uma Ucrânia totalmente diferente. Tu via um povo frio durante a maior parte do ano, mas na Semana da Independência, cara, era uma cidade alegre, todo mundo comemorando aquele fato,
de ser independente, ser livre. Cara, e é uma coisa que eles prezam muito, a liberdade deles. Tem um banner gigantesco no centro que diz a liberdade é a nossa religião. Então é uma coisa que me dói saber que, cara, eles vão morrer tudo, É que na verdade, mas não vão abrir mão. na verdade, né, essa guerra, entre aspas, a Rússia, cara, praticamente ela perdeu, porque é isso que ele tá falando. Os caras não tem comparação, Não, né? O patriotismo. Os caras estão ali lutando pela e estão firmando, velho, porque já era pra ele ter entregado os tacos, ó, meu. Deu? E isso que tu tá falando, pô, cara, os caras estão ali ainda lutando cara, com as armas que tem, velho. Entendeu? Tu sabe que eu fico perguntando até pra me poder analisar, porque a gente tem o Pablo, que é que hoje ele é empresário de futebol do Ferreira, do Ferreirinha, no caso, do Grêmio, que ele comprou, ele se criou lá no meu bairro, lá na Alvorada, ele é de Alvorada. Ele comprou um time de futebol, acho que é da 2ª divisão da Ucrânia. Ele comprou para poder levar jogadores. Quem é o Pablo Bueno. Saiu uma matéria Pablo Bueno. no Esporte Espetacular, eu acho que saiu uma matéria deles. Eu não sei, não vi a matéria. Eu acho que sim, em Carpati, acho que nessa Porque, tipo, meses depois, vamos botar aí 6, 7 meses, estoura a guerra. Tu imagina o desespero de um cara desse que... E, tipo, pelo que tu tá falando aí, até pra gente tentar entender um pouco, né, cara? Eu acho que a cidade dele o pessoal abandonou. Eu acho que foi pra questão russa. Não sei todas as cidades que foram ocupadas, mas são muitas. Kiev é a capital, né? Teoricamente é a mais segura, mas já tem sofrido ataques, né? Sim, tá. Por agora, né? Tu ficou quanto tempo lá? 7 anos ao total. 7 anos. Fiquei 6 anos, aí eu tive uma passagem pelo Corinthians, depois eu voltei pra lá, fiquei mais 1 ano. Essa minha volta pra lá não foi muito legal. Aí já entra naquilo que a gente tava falando antes aqui nos bastidores. Minha cabeça já não tava legal, já tava totalmente... No Corinthians tu teve um ano difícil. Muita lesão. Começou bem. E no meio do ano, nós fomos, o primeiro semestre, a gente chegou à final da Copa do Brasil, né? Acabamos perdendo pro Sport. Ganhamos 3-1 no Corinthians e fomos pra lá achando que já tava resolvido, né? Torcedor, ficaram no hotel com a gente, faziam a refeição junto com a gente. A Gaviões, ela é muito influente no clube, né? Tem uma liberdade de acesso lá que eu sou suspeito para falar, mas eu não acho legal. E a gente acabou perdendo. E aí, depois dali, eu fiz uma cirurgia no joelho e eu não ficou... A cirurgia ficou boa. Eu não cuidei, eu não tratei bem. Então, a partir dali, 2008 em diante, a minha carreira começou a ter uma queda. Os meus últimos 6 meses no Corinthians foram bem ruins. Voltei para a Ucrânia em baixa. O pessoal não queria que eu tivesse saído de lá. Voltei. Já não fui recebido como eu esperava, por tudo que tinha acontecido anteriormente. Não tive... Como é que eu posso dizer... Não consegui ter estrutura para suportar a rejeição. Dentro disso que tu tá falando, dentro dessa... Eu quero entrar nessa... Bom que tu entrou aí. Quando tu disse que tu saiu do Inter, né? Tu contou aqui que tu foi de táxi pro teu pai, teve uma grande proposta, ali tu começou a ganhar grana. Sim. Na verdade. Sim. Nesses teus 6 anos, tu deve ter ganhado muita grana na Europa. Sim. Cara, o que tu acha ali que na tua carreira faltou uma estrutura, faltou uma pessoa para chegar de jogo? Como foi? Porque o que aconteceu contigo que dá para ver que tu sentiu o baque? A gente vê até que o teu próprio semblante já deu... O que aconteceu depois da tua saída do Corinthians? Tu voltou pra lá, tu não conseguiu bater de frente com a rejeição, é isso? Cara, eu saí do Dínamo, eu fiquei 6 anos no Dínamo, bons anos no Dínamo. Só que eu queria algo mais. No Dínamo já não tinha... Bateu no teto. O que eu entendi, né? Nós estávamos falando aqui. O Dínamo se contentava em entrar na Liga e... Deu. Na Liga, se der, deu. Se não der, não deu. E normalmente não dava.
E eu entendi que eu podia ainda crescer na carreira. E aí eu decidi voltar pro Brasil, até porque, cara, na época nós não tinha toda essa facilidade de comunicação. Eu me lembro que eu gastava $2.000 de telefone. Não existia essa... Era um negócio que era bem difícil, né? Tu vai falar em 2000 ali, parece que não é tão longe, mas, cara, a questão de tecnologia era difícil. Bem complicado. Computador, não conseguia ter contato com a família. Minha família aqui também tinha dificuldade para me ligar. Então era tudo isso pesava. Depois de 6 anos e passando por alguns desgastes lá, principalmente nessa questão de, cara, a gente pode mais. E os caras, não, tá bom assim. Sim. E eu falei, cara, aí eu decidi voltar pro Brasil. Primeira tentativa foi voltar pro Inter, não deu certo. O Mano tava indo pro Corinthians, né, no projeto do clube subir de novo, né? Era o ano da queda do Corinthians na segunda divisão. E aí, na época, o meu empresário, que estava trabalhando comigo, fez contato com o Mano, e o Mano, na hora, me aceitou, porque já me conhecia das categorias de base do Inter. E aí eu vim pro Corinthians. Ali as coisas começaram bem. Só que eu saí muito mal do Dínamo. Porque os caras não queriam que eu saísse. Cara, na questão, aí que eu quero entrar, quando tu sai do Dínamo, que tu já tava já com tipo, cara, não é isso aqui que eu quero mais, pra mim, como tu disse, né, eu não quero, mas tu já tava passando algum problema teu, pessoal? Não, pelo menos eu não via. Na verdade, o que acontece? Eu já tinha recebido algumas propostas boas para sair do Dínamo. E o clube sempre, a cada proposta que vinha, o clube cobria, me valorizava mais dentro do clube, o clube não queria me perder. E eu acabava ficando. Só que chegou um momento que, cara, eu falei, cara, mas eu ficar aqui, eu não vou evoluir mais como jogador. Eu tinha ainda 27 anos, né, quando eu decidi sair. Então eu decidi vir pro Brasil. Falei, cara, de repente lá no Brasil é outra visibilidade. Daqui a pouco eu posso almejar coisa maior, né? Mas no final das contas acabou que não deu certo. Não teve um ano legal. Não teve êxito, lesões. Eu já sofria com lesões. Isso era uma coisa que eu sofria desde sempre. A minha primeira cirurgia no joelho foi aos 19 anos e eu fiz cirurgia de 2 em 2 anos. Eu tenho 8 cirurgias no joelho, né? E eu não tenho mais cartilagem no joelho hoje. E aí eu volto, passo esse ano difícil, começou bem, depois as coisas foram ficando difíceis, volto pro Dínamo e eu volto muito mal fisicamente, porque eu fiz uma cirurgia, segui, não recuperei e seguida voltei. E aí eu chego lá, um treinador novo, que eu não tinha trabalhado ainda, saí brigado e fui colocado de lado. E eu não tive estrutura para isso. E a partir dali, cara, eu entrei num processo de queda, assim. Comecei a entrar num processo de queda. Fiquei 1 ano no clube, no time B do clube. Fiz uma queda de braço com os caras, mas os caras lá são bons de queda de braço, né? Dá pra ver pela guerra. Sim. Cara, sim. Eu falei, cara, eu não vou entrar em forma, os caras vão ter que me botar. Eu sou o Diogo. Sim. Então, os caras não botaram. Até que 1 ano se passou e eu, cara, preciso sair, não aguento mais. Abri mão de tudo. Já tava... Cara, eu sempre gostei de beber. Histórico familiar de bebida e tal. Eu sempre gostei de beber, então nessa época eu já tava bebendo e eu já não tava mais tendo controle. Tu tava ainda jogando lá. Tava ainda jogando, mas, cara, como eu, entre aspas, Sim. não jogava, então eu comecei a beber e comecei a exagerar na bebida. Veio um diretor que saiu do Dínamo, foi trabalhar na Grécia e me ajudou, me levou pra Grécia. Falou, tá, tu quer sair, vamos pra lá. Só que daí eu abri mão de um baita de um contrato. Né? Abri mão de mais de $1 milhão pra ir pra Grécia. Porque eu já não aguentava mais, perdi a queda de braço. Fui pra Grécia, fiquei 2 anos lá. Aonde? Mais ou menos, Kavala. O nome do time é Kavala. Um clube pequeno, tinha subido da segunda divisão. Mas bem estruturadinho, uma cidade bacana, de litoral, assim, bem bacana, assim. Foram 2 anos bem legais, assim. Mas a cabeça já não ajudava muito. Quando eu volto da Grécia, eu volto pra encerrar, pra parar de jogar. Quantos anos tinha, Diogo? 31. Pô, novo, cara. 31.
eu volto pra parar de jogar. Só que daí eu chego aqui e meu pai fala, bah, mano, tua carreira toda foi fora de Porto Alegre, a gente não conseguiu te acompanhar. Tenta jogar aí um campeonato aí. Mas eu não conseguia mais. Eu não tinha mais força pra jogar bola. Eu não tinha mais resiliência, eu não tinha mais força de vontade pra superar. E para mim voltar a jogar, eu precisava superar muita coisa. Principalmente a questão da vaidade. Cara, eu acabei indo para um clube do interior, fui pro Pelotas. Fui mandado embora lá porque não atingi as metas. Cheguei lá 15 quilos acima do peso. Um mês depois, os caras me deram uma meta de eu perder 5. Eu tava mais pesado ainda. Fui mandado embora. Aí joguei o Campeonato Gaúcho de 2012 pelo Canoas. Até ali eu encontrei um treinador que me respeitou e soube trabalhar comigo, mas foi curto ali o tempo. Ali eu trabalhei com o Rogério Zimmermann ali no Canoas. Mas daí chegou em 2012 eu decidi parar. Aí quando eu paro, pum, foi. A bengala que eu me segurava, que era o futebol, perdi essa bengala. E aí, aquilo que eu plantei desde lá de pequeno, lá, com a questão de bebida, festa, tudo, aí veio. Veio à tona. Aí veio, mano. Aí foram 2 anos assim que bebia dia e noite. Entrei numa depressão, quarto escuro, morava numa casa muito boa, 2 andares, assim, um apartamento bem legal. Minha esposa morava num andar, eu morava no outro, a gente não tinha relação mais nenhuma quase. Meu filho nesse meio desse processo aí. E aí, cara, caí no alcoolismo total. Total, depressão, vontade de se suicidar. Porra, cara. E, cara, aconteceu isso daí, cara, assim... Como tu perguntou, já passava por algum problema pessoal? Cara, não sei. Provavelmente sim. Mas quando eu parei de jogar, que explodiu. Foi o gatilho. Exatamente. Como se fala. Né? Aí eu me apoiava muito no futebol, né? Cara, tava tudo ruim, mas, cara, eu era jogador ainda. Então tinha um personagem pra representar ainda, né? Mas dentro disso que tu tá falando, Diogo, esse teu relato que tu tá dando, cara, é isso, Tubino. É importante, cara, essa gurizada que tá começando e que tu faz esse trabalho, né? Lá dentro da nossa comunidade. Cara, quando tu disse, cara, eu não sei aonde que tava, eu não sei, de repente poderia ter um problema, sei lá, não sei se tem. Cara, isso pode ser, Diogo, hoje tu consegue ver isso, pelo a grana, muita grana. Sim. Que assim, pá, cara, eu posso tudo. Cara, é uma das coisas que acontece. É uma das coisas que o cara se sente acima da lei, né? E por muitas vezes as pessoas te veem dessa forma. Eu lembro que eu já fui parado em blitz, bêbado, e nunca aconteceu nada. Porra, não aconteceu nada. Os caras deixavam passar. É o cara e tal, deixavam passar. É o homem. Então isso tudo mexe, essa bolha que o futebol... E por isso que a gente fala, né, de esses guris desde cedo, já sendo mimado, já sendo paparicado. Cara, isso lá na frente estoura de uma maneira que a gente não tem ideia. E essa gurizada precisa ser cuidada, precisa ser ensinada, educada. Eu não fui educado. O que o futebol era pra mim? Cara, desde que eu tivesse bem fazendo gol, cara, ninguém ia parar pra falar pra mim, meu, não vai nessa festinha, não bebe, não faz isso, não faz aquilo. E hoje eu vejo que isso fez falta. Lógico, vai chegar num clube, os caras vão falar assim, não tô aqui pra isso. Eu não tô aqui pra fazer isso. Mas deveria ter esse cuidado, porque muitos jogadores se perdem. Eu sou um relato de um cara que conseguiu chegar, mas a maioria não consegue. Sim. E muitas vezes por esse descuido, que muitas vezes a própria base acaba não tendo com o jogador. É um produto. Então, cara, ele vai durar 2 anos esse produto. Mas eu vou explorar até o máximo esse produto. Daqui a 2 anos eu jogo ele fora e entra outro no lugar. Mas, cara, como a gente vê craque se perder por causa disso? Porque não tem o cuidado. Porque é tratado como um produto, um número. Então é complicado. E, cara, só para... Desculpa te interromper. O que eu faço hoje, né, do trabalho social, que é muito esse trabalho de conscientização, trabalhar princípios e valores, trabalhar dentro de uma realidade que a gente sabe que existe dentro das periferias, da comunidade, das famílias. Isso, logicamente, não é exclusivo, né, das famílias de periferia, a bebida, a drogadição. Mas, cara,
quanto menos a gente apresentar, quanto menos a gente fazer as crianças ter contato com isso, cara, mais a gente vai ter êxito quando ela for maior. Eu tive contato muito cedo com bebida. Não vou julgar, não vou culpar, não quero expor minha família, meus familiares, mas, cara, a minha família era festa todo dia, toda hora, muita bebida, muita... E eu me criei nesse meio. E quando tu se torna uma coisa normal, quando né? se cria nesse meio, aquilo ali, cara, natural. Eu vi os meus tios, os caras que eu gostava, meu pai, as pessoas que eu mais amava faziam aquilo. Eu falei, cara, eu posso fazer? Tá tudo não tem certo. problema. Tá tudo eu tô lá certo. fazendo meu gol, eu sou jogador, tá tudo certo, posso tomar minha coisinha. Exatamente. E isso é muito prejudicial, cara. A gente estoura, lá na frente estoura. Sai do controle. Lá na frente estoura. É uma semente que é plantada, mas que vem a colheita. Um momento vem. Uma dúvida, cara. Até pessoal, se tu quiser falar, não quiser também não tem problema. A tua esposa é a mesma desde o começo da tua carreira? Estamos juntos desde os 17 anos. Isso aí é uma... Posso te dizer que é uma 25 outra anos. bênção, né, cara? 25 anos juntos. Passou do melhor e do pior do teu lado, sempre te apoiando. Caminhamos juntos, estudamos, né? A gente estudava no Liberato. Sim. A gente estudou junto, fez o final ali do ensino fundamental e o ensino médio, a gente terminou junto, né, no Liberato. E estamos há 25 anos juntos. Temos um filho de 17, uma filhinha agora de 7 meses. Ah, que Pô, bacana, que legal, mano. A filhinha de 7 meses, estamos juntos e agora estamos firmes, firmão. Graças a Já Deus. passamos por algumas dificuldades. E dentro disso, Diogo, que tu tá falando, cara, nessa situação, Tubino, é bom pra essa gurizada, né? Isso daí eu acho que é até o próximo papo que a gente pode entrar, né? É, Porque tu tá trabalhando firme lá na questão social lá, né? Porque, como ele disse, ele já também passou nessa fase do social ali. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Cara, nesse teu momento que tu passou, e antes, tu estourado, né? A gente conhece a tua carreira, né? Cara, tu foi um grande jogador e tu sabe disso e jogou com grandes jogadores. Cara, existiu muita falsidade no teu lado? Existiu muita trairagem? Cara, que também pode ter te levado a isso também? Cara, o que acontece, né, cara? Como a minha ideia, né, não é expor as pessoas e também fazer uma análise também. Eu não posso ser leviano e dizer que, cara, eu cometi os erros porque me levaram a cometer esse erro. Não, muitos erros eu levei pessoas a cometer. Sim, sim. Então, tinha acesso a mim quem eu permitia. E muitas vezes eu permitia que pessoas que hoje eu não permitiria ter acesso a mim estivessem do meu lado porque era o tipo de pessoa que eu queria. Entendeu? Então eu não posso botar a culpa num cara que de repente me sacaneou, porque, cara, esse cara já tinha sacaneado o outro. Mas tanto faz, né, no outro. Não sendo comigo. É o que a gente tava falando com relação a racismo, com relação a preconceito, com relação ao negócio. Então, cara, quem me sacaneou, mano, me sacaneou porque eu permiti. Porque eu permiti. Eu conhecia a índole das pessoas. E muitas vezes eu preferia estar com aquele cara porque aquele cara não ia julgar a minha índole também, que não era tão boa. Te entendi. Boa. Então a gente tem que ter essa autoanálise também. Hoje, graças a Deus, minha vida é totalmente diferente dessa vida quando eu era jogador de futebol. Passei por um processo e tal, transformação. Essas pessoas não teriam acesso. Mas quando elas tiveram acesso, foi muito por minha permissão. E me decepcionei bastante, lógico. Mas, cara, assim como fui sacaneado, sacaneei também bastante. Sacaneei bastante. Também, cara, tu imagina, tu é jogador de futebol. Tu é influente. Aí tem um cara que trabalha contigo. Aí o cara tem uma conta de luz pra pagar. Tu não paga a conta de luz do cara porque tu acha que o cara tá do teu lado só porque ele quer... Mas tu paga uma noitada pro cara. Isso não é ser amigo. Isso é verdade. Aí tu pega um cara que tem família. Às 5 horas da manhã tu liga pro cara pra resolver teus BO. O cara com mulher em casa, com filho em casa. Isso não é ser amigo. Então o jogador de futebol também tem muita responsabilidade
na vida de muitas pessoas, prejudica muitas pessoas. E muitas vezes a gente é sacaneado, cara, porque a gente sacaneia, cara, e não tem jeito. Sim. Às vezes não é a mesma sacanagem, mas às vezes a gente paga por aquilo que a gente faz, a gente colhe aquilo que a gente planta. E eu, cara, eu não tenho, como a gente falou, cara, eu vou falar de qualquer assunto, porque a minha vida é aberta. Hoje eu dou testemunho, né? Sim. Tu sabe que eu sou convertido, Sim, tu sabe sim. que eu passei por esse processo de conversão e tal. E hoje eu dou testemunho, cara. E eu não... Há 8 anos atrás, eu escondia muita coisa. Hoje é um livro aberto, cara, porque eu preciso ser verdadeiro. A minha própria esposa, ela sabe muita coisa que ela fala, falou, cara, eu não sabia disso. E nessa tua situação, Diogo, hoje, de como, quando chegou a espiritualidade para ti, quando tu buscou a espiritualidade, foi onde que daí tu parou com essa dependência de beber. Tu falou que tinha também, tu chegou a relatar para nós que antes que tu tinha vícios de remédio, tomar muito remédio, né? Cara, na verdade, eu não busquei por espiritualidade. Eu, depois de 2 anos em depressão, como eu mencionei, quando eu parei de jogar de 2012 a 2014, eu caí no alcoolismo. Uhum. E eu busquei um centro de reabilitação para dependentes químicos e alcoólicos, né? Porra. E eu fiquei 8 meses dentro desse lugar. Eu fui por um objetivo de tratar essa dependência. Sim. E dentro desse tratamento, eu conheci a espiritualidade. Eu não busquei espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade, Jesus me achou. Sim. Jesus me achou. E ali, com certeza, mudou minha história. Mudou minha história, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu realmente, a partir dali, eu me tornei uma outra pessoa. Eu estou nesse processo ainda. Eu estou nesse processo de transformação e tal. Mas esse despertar veio a partir desse tratamento. Pô, cara, Rafael, que aula. Eu tava esperando o momento certo pra falar, cara, da tua grandeza de espírito, irmão. E eu não sabia dessa, porque tu chegou vamos dar real. Tu chegou no fundo do poço, irmão. Tu chegou no fundo do poço e tu te ergueu. E hoje tu tá ajudando as pessoas a não passar pelo que tu passou. Cara, parece que nós estávamos um dia aqui já, né, falando, né? Porque tudo que a gente vai falar aqui, a gente falou em pouco tempo, né? Nos bastidores, né? Mas a gente estava falando sobre o trabalho social e tal. E hoje eu entendo e me sinto privilegiado porque eu entendo o propósito de tudo que eu passei. Inclusive a questão de ser jogador de futebol. Existia um propósito maior. Ser jogador de futebol não era o propósito. O propósito tá no que eu faço hoje. O propósito está no que eu faço hoje. Hoje eu tenho convicção disso. Hoje eu tenho convicção disso, do trabalho que eu faço. E por isso eu precisei passar por muitas coisas. Porque hoje eu tenho um testemunho, hoje eu tenho uma vida, eu tenho uma experiência. Hoje eu vou falar com pais de meninos que são dependentes químicos e alcoólicos, eu tenho uma palavra para dar pro cara. Hoje eu vou falar com um cara que entrou em depressão porque perdeu dinheiro, eu tenho uma palavra para dar pro cara. Hoje eu tenho uma palavra para falar para muita gente. E hoje eu entendo por que eu passei por tudo. Cara, jogador de futebol não era o final. Não era o final. A tua carreira não acabou ali, né? Não era. E eu pensei que sim. Sim. E foi quando eu pensei que eu tinha acabado minha carreira, que daí Deus me trouxe e falou assim, não, agora eu vou te mostrar o porquê. Agora eu vou te mostrar o porquê de tudo isso. E hoje, cara, eu sei que o que eu faço, esse é o propósito da minha vida. Hoje eu tenho total convicção. Cara. Amém mesmo. Pô, cara, que relato do cara. Tô. Cara, e outra coisa, eu vejo muitas vezes lá no nosso bairro, tu passar com teu filho ali, né, cara? Isso tem que ser um grande homem, porque tudo isso que tem dentro de casa, o teu relato, a tua... Cara, como ele é dia a dia? Ele vai ser jogador ou não? Cara, Nós hoje a gente tem um relacionamento assim muito, muito próximo, né, com a palavra de Deus. E ele chegou pra mim, eu tinha um sonho que ele fosse. Sim. Aquele coisa de pai e tal. Nunca cheguei, pressionei ele pra isso. Mas como ele gostava e treinava e se esforçava, vai ser. Só que chegou, cara, não faz 1 ano que ele chegou pra mim e falou assim, pai, deixa eu te falar um negócio, espero que não te decepcione. Mas
Deus me mostrou que não é isso. Que não é ser jogador de futebol. Eu falei, cara, eu creio em Deus. Pra mim, Deus é supremo. Se Deus falou, mano, quem sou eu pra te falar que Deus falou que não é, então Sim, não sim. é. Agora vai buscar, vai atrás do que é. Sim. E eu tenho o maior orgulho dele, cara, porque ele realmente é um guri que tem se comportado como um verdadeiro homem de Deus. Ele tá lá no projeto com a gente e ele tem um testemunho que eu não tenho. E até nisso a gente vê o propósito de Deus. Eu não posso falar para aqueles guri do que é, aos 18 anos, renunciar à bebida, renunciar à noite, renunciar à farinhada, mas o meu filho pode. Porque o meu filho não faz nada disso. Então, existe até um propósito nisso. Ele não vai ser jogador de futebol, mas ele tá ali comigo, ele faz questão de estar ali comigo. Sim. Ele faz questão de falar pros guris bem assim, meu, se tu olhar pro meu pai, tu vai falar, mas ele fez de tudo para agora ele ser santo. E aí tu vai querer se espelhar nele. Mas eu posso te dizer pra ti, cara, não precisa fazer nada que ele fez, porque eu não faço e eu sou feliz. E eu tenho uma direção na minha vida. Então, cara, a gente vê, por isso a gente entende com convicção esse chamado. Porque a família está envolvida. A família está envolvida nesse projeto. Então a gente vê com convicção esse chamado. Pô, Rafael. Eu quero só entender um pouquinho mais, irmão. Desculpa estar tomando, mas eu vou só para nós seguir, né? Conta pra gente do teu projeto aí, cara. Teu projeto social lá com as crianças. Cara, através do futebol, tu mostra o caminho pra gurizada. Conta pra gente aí. Vamos, acho que nós temos tempo aqui, né? Depois o nosso editor aí. Vambora. Depois nosso editor trabalha aí. Mas, cara, desde que eu saí do Sarandi, esse era um sonho que eu tinha. Era um sonho que eu tinha. Fazer algo pelo meu bairro. Só que como eu tava falando, cara, eu precisava passar por tudo que eu passei para que eu fizesse um trabalho que não fosse meu, da força do meu braço. Se eu fizesse, cara, da força do meu braço, eu ia prejudicar um monte de gente. Porque ia ser do meu jeito. E do meu jeito, cara, eu fiz muita coisa errada. Então eu tinha esse sonho. Aí quando eu parei de jogar, passei por todos esses processos, Deus me relembra desse sonho. E agora tu tá pronto para voltar lá e fazer esse trabalho. Agora tu vai conseguir ajudar essas pessoas. Porque agora tu passou pelo que tu tinha que passar e agora não vai ser mais tu que vai falar lá. Agora vai ser eu que vou falar. Então eu vou e começo a desenvolver esse trabalho. Cara, esse trabalho ele iniciou no Sarandi há 2 anos, no início do ano passado. Mas eu faço parte de uma ONG, já fazem 7 anos, que é a Brasil Futebol Clube, o nome dessa ONG. Depois, se der para deixar lá o link lá para o pessoal acompanhar. Eu, o Chiquinho, ex-jogador do Inter, lateral, e o Gé, que é um ex-jogador do Grêmio, da base do Grêmio. Gé. E nós fomos os fundadores dessa ONG. E a gente desenvolve esse trabalho social já há muito tempo. A gente faz viagens humanitárias e tal. A Ucrânia é um país que a gente tem uma relação muito forte, através do futebol social, ensinando. A gente dá cursos de capacitação para líderes de ministério esportivo que trabalham com futebol social. E há 2 anos a gente decidiu vamos estabelecer agora, porque a gente era itinerante. Chamava nós para fazer um trabalho em um lugar, nós ia e ajudava as pessoas a criar os projetos. E a gente decidiu, vamos estabelecer. E aí veio aquela história do sonho que eu sempre tive de fazer algo no Sarandi. Aí eu bati o pé com os caras. Falei, nós vamos ter que fazer no Sarandi. Aí o Chiquinho começou um no Cristal, o Gé começou um em Ipanema. Falei, cara, eu vou pro meu bairro. E, cara, coincidiu tudo para mim vir pro Sarandi. Eu perdi um apartamento na justiça. Tive que vir morar no Sarandi, na casa da minha sogra. Fiquei 2 anos morando na casa da minha sogra. Depois a gente reestruturou a questão financeira. Aí eu comprei um apartamento ali na Sertório agora. Trouxe toda a minha família para cá, pro Sarandi de novo. Comecei a viver as coisas de Sarandi. E a praça onde eu me criei, onde eu comecei a jogar bola, onde eu vi meu pai jogar bola, ali a gente estabeleceu o projeto. Então a gente trabalha ali com crianças de 7 a 17, 18, às vezes aparecem uns guri mais velhos, a gente não vai falar que não.
A gente não faz um trabalho de assistencialismo, eu gosto de deixar isso bem claro, eu não vou lá para dar cesta básica, eu não vou lá para dar chuteira, eu não vou lá para dar nada, a gente faz um trabalho social de educação mesmo. De educação, de formação de caráter, princípios e valores. Porque o que eu entendo? Cara, se eu falar para um guri que ele não tem uma chuteira e porque ele não tem uma chuteira ele vai ter que roubar, eu vou estar prejudicando o guri. Cara, tu não tem chuteira? Não tem problema, vai sem chuteira. Seja um homem de caráter sem chuteira. Então é isso que a gente trabalha com a gurizada ali. É lógico, muita gente nos ajuda com cesta básica, com material e tudo, e a gente aceita de bom grado, assim. Mas esse não é o trabalho da nossa ONG. Nosso trabalho da nossa ONG é trabalhar princípios e valores para a vida. Honrar pai e mãe, ser um bom cidadão, respeitador, de caráter, de palavra, honesto, trabalhador, que valoriza, cara, valoriza a família, cara, essas coisas. Esse é o nosso trabalho, basicamente. Mas daí, no caso, tu tem uma escolinha, digamos? A gente, através do futebol, é a isca, né? Sim. O futebol é a isca. Então a gente se reúne 3 vezes por semana, a gente dá um lanche pros guri ali no final do treino e a gente sempre dá uma palavra que a gente intitula esse tempo com os guri de devocional, que é um tempo onde a gente consegue conversar. A gente consegue conversar, traz um princípio, um valor para a vida e faz uma oração e, cara, entrega nas mãos de Deus e, cara, tem dado certo, cara. E a gente sabe que o momento com Deus para pessoa de periferia é muito difícil, né? Se não tiver essa... Porque, na verdade, a pessoa tá sempre pensando em outras coisas, né, cara? Cara, como a gente falou ali, né, cara? O que acontece dentro da casa da maioria daqueles guri ali, a gente não tem nem noção, né? A gente não tem nem noção, né, cara? A gente vai imaginar que um guri desse daí vai parar pra orar no meio do temporal. Não tem como, né? O bicho pegando, cara. Tem guri que chega ali que tu nitidamente vê, cara, esse guri não dormiu a noite inteira. O porquê que ele não dormiu? Porque talvez ele foi violentado a noite inteira, talvez ele viu um pai batendo uma mãe a noite inteira. Cara, situações inimagináveis, cara. E a gente trabalha dentro desse contexto, e, cara, e tem dado certo, porque eu tenho o maior orgulho de dizer, cara, que normalmente a gente corre atrás, né? A gente está sempre fazendo um trabalho de resgate. Mas eu entendo muito que o trabalho de prevenção ele é mais importante do que o trabalho de resgate. Meu Deus. E nós temos ali uma média de 50 a 60 guris que não usam drogas. Então a gente precisa cuidar desses guris, para que eles realmente não usem e não vá para o caminho errado. Não vai precisar usar, né? Que não vai precisar usar, porque, cara, tem que resgatar um guri que já tá lá, cara, às vezes o trabalho é dobrado, o esforço é dobrado e, cara, é bem mais difícil do que a gente cuidar eles desde pequenininho, antes deles entrar. Se a gente tiver um empresário, cara, querendo ajudar o teu projeto, como é que ele faz para achar vocês aí? Porque... Cara, o Santo tem meu número, nós temos todas as documentações da ONG, tudo normalzinho, a gente tem projeto aprovado para poder fazer captação por leis de incentivo. E, cara, a gente conversa. Pode dar meu número sem problema nenhum, a gente conversa. E tem o link que tu vai deixar para nós. Sim, isso aí que eu queria perguntar. Tem algum link, algum site? A gente tem o Instagram lá, que tem o Gé, né, que é o responsável, né? Ele é a esposa dele, que cuida lá das redes sociais, a burocracia, né? Porque tu falou um negócio que não é muito chegado, né? Eles estão sempre me cobrando, porque a gente tem 3 núcleos, né? Cristal, Ipanema e Sarandi. E, cara, eu me envolvo tanto ali com aquela gurizada ali que eu não paro pra tirar foto, cara. Entendi. Os caras estão sempre me cobrando. Manda um material, uma fotinha dos guri, cara. Mas eu não consigo, cara. Lá de vez em quando o meu celular, os guri que vão falar, ô senhor, teu celular tá lá na trave lá, porque eu tava batendo bola com os guri. Eu gosto de ter essa interação com eles. Eu gosto de fazer eles entender, cara, que eu tô ali. Tu tá ali total. Eu tô ali total, exatamente, integral ali. Muito legal. Cara, que pena que a produção já tá, né, nos apertando ali pelo tempo. Eu ficaria aqui mais 3 horas, que cara, primeiramente, Thiago, eu quero te dizer, cara, que eu sou um cara que eu acompanhei toda a tua carreira, né? A gente brincou que a gente não tinha um vínculo, né? Mas eu sou um cara que eu acompanhei muito a tua carreira e hoje, né, que tu tá vindo aqui para nós, para mim e pro Tubino, que estamos fazendo esse programa, esse podcast,
tu deu uma lição aqui, né, Tubino? Com certeza. De vida, né? De tudo que tu passou, de todas as dificuldades, os acertos que tu teve, e reconhecer que tu errou, né? Cara, aonde que eu quero chegar nisso? Sempre que eu te vi, aonde que eu te via nos lugares, tu sempre teve tu sempre foi um cara reservado, sempre foi um cara, né, que sempre passou essa tranquilidade, assim, que dá pra ver que tu é um cara tranquilo. Cara, eu quero te dar, primeiramente, te agradecer por tu dar essa moral pra nós. Não é falsa modéstia, como diz a negona Neuci, minha mãe, lá do Sarandi, mas eu sou um cara que eu sou teu fã, né? E vou te ser muito mais, não por ter defendido, né, o Esporte Clube Internacional, que é o meu time de coração, mas pelo cara que tu é, cara. O cara que tu ali dentro da comunidade ali, que a gente vê, tu é um cara que muita gente chega, tu nem percebe, mas, cara, aquele lá não é o Diogo Rincon do Inter. O cara aí as pessoas, é a tua humildade, entendeu? De tu não, a gente conheceu alguns jogadores que tem ali que os caras são, sabe, eles têm aquela soberba, e tem muitos que nem chegaram aonde tu chegou, né? E não tem esse teu comprometimento de tu chegar e dizer assim, cara, eu precisava voltar para dentro da minha comunidade, fazer algo, né? Passar um propósito. E o propósito, velho, isso é quando a gente... eu tenho a religião, né? Cada um tem a sua religião, eu tenho a minha, mas o importante disso é o propósito, velho. O cara diz, eu tenho propósito a isso. E isso lava a alma do homem, velho. E eu sempre digo isso pro meu... Eu tenho 3 filhos, tenho 2 grandes e um pequeno. Diz, cara, tu tem que ter o propósito, né? E então, isso que tu falou aqui, essa gurizada que está começando aí vão ter que assistir. Isso aqui foi uma aula que a gente recebeu aqui, né, Rafael? Realmente, eu tenho uma palavra, uma frase que eu sempre digo depois que ele termina de falar, né? O Sandro diz quase tudo. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu conhecia o jogador, conhecia por saber que tu era um cara que tu tinha o teu trabalho social, já te admirava por isso, mas eu tô impressionado. Eu tô impressionado com a tua grandeza, tá ligado? A tua grandeza, a tua humildade, de tu reconhecer o teu erro, tu assimilar e tu fazer disso daí um impulso para te seguir em frente. Isso daí não é para qualquer um, cara. Isso daí não é qualquer pessoa que consegue ter isso aí dentro da cabeça e fazer isso aí uma coisa boa para ajudar o próximo. E na verdade, os parabéns. E na verdade o que me deixou marcou bastante da tua fala foi quando tu diz, cara, quando eu te fiz uma pergunta de relação das pessoas e tu diz, cara, se essas pessoas, é porque eu deixei. Isso é grandeza, velho. Muita grandeza. Eu quero o te dar os depoimento parabéns. Hoje aqui para nós é difícil até assimilar sem se emocionar. Papo reto, assim. Papo reto pra gente. Cara, eu tô muito feliz mesmo com tudo que eu tenho vivido. Com tudo que... Há 8 anos eu conheci algo que mudou a minha história, que foi Jesus Cristo. E eu tô muito feliz, cara. Eu muito feliz de estar aqui também, Sandro. Obrigado pelo convite. Cara, realmente, para mim, é uma dificuldade. Não vou dizer que eu não gosto, mas, cara, são coisas assim que não fazem parte do meu cotidiano. Tá dando entrevista, tá participando de programas e tal. E essa admiração que tu falou que tu tem por mim, cara, te agradeço. E é uma das coisas que, cara, eu agradeço a Deus por ter voltado pro Sarandi. Porque eu tenho a oportunidade de poder olhar nos olhos de muitas pessoas que talvez na época que eu era jogador de futebol, eu talvez não tivesse parado para olhar. E eu consigo olhar um monte de... Cara, tem um monte de gente ali que gosta de mim, que acompanhou a minha carreira, que tinha na minha figura ali uma representação de um bairro. Sim. E é até um recado que eu deixo para os jogadores. Cara, o cara tem que voltar para a raiz do cara, mano. O cara tem que voltar. Tem muito jogador que não entende essa responsabilidade que ele tem, que ele carrega. E eu sou muito grato a Deus por isso, cara. Eu me sinto privilegiado de poder voltar pro meu bairro e representar o meu bairro de uma certa maneira. Hoje, eu acho que eu represento mais do que eu representava antes.
sinceramente. Eu acho que a representatividade que eu tenho hoje é muito melhor do que era antes. E eu fico feliz de ter esse reconhecimento da galera. Eu sou apaixonado pelo Saranda, mano. Ali é tudo de bom, não, né? eu sou apaixonado pelo Saranda. Ali é mano. tudo de bom. Eu trouxe um professor lá da Zona Sul e ele não quer mais sair. Ele falou, ali pensei que Sarandinha era outra cidade, ali, mas ali, é mesmo. ali era, não, ali é tudo de bom mesmo. Cara, é muito tri, cara. Cara, então a gente, Diogo, cara, vou te repetir, muito obrigado por ter dado essa moral pra nós aqui. Tamo junto, tá? A gente só tem que te agradecer, cara. Né, Rafael? Sem palavras. Eu tô É. até agora tonto com tudo que eu ouvi aí. Pô, bacana E- demais, bacana demais. Sempre agradecendo, aproveitar aí para agradecer nossos patrocinadores, né, Santos? Exatamente, Rafael. Começa aí, Rei, começa aí. Aqui nós estamos aqui no Dona Maria Bar Cultural. Estamos também não, né? Eu que eu tô abalado com o convidado, produção. Porra, Dona Maria Bar Cultural, que fica aqui na Rua do Parque 183, no São Geraldo. Também agradecer a Sil Leste Designer, Estilos Motos, Alfa Mídia Comunicação Visual e Padaria e Confeitaria Café com Pão. Não esqueça de nos acompanhar lá, que vocês vão ver essa bela entrevista aqui com o Diogo Rincon, né? No YouTube, Facebook e Instagram. Valeu, até o próximo Podbar! Salve, galera. Um abraço. Valeu.